Bora pessoal, falar um pouquinho de Revolução Industrial, desse grande crescimento que as nações europeias passaram no século XIX, nações não europeias também tiveram grande crescimento, as consequências disso para o capitalismo, para as relações de trabalho e também seus impactos aí na África, na Oceania, na Ásia, em virtude do chamado neocolonialismo ou imperialismo. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, bora! Antigamente as pessoas falavam em primeira e segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial no século XVIII e a segunda revolução industrial no século XIX. Eu preciso falar em um processo que começa no século XVIII, com a invenção de algumas máquinas, como o tear mecânico, vão agilizar demais a produção, aumenta muito a lucratividade dos empresários, dos burgueses industriais, e eles veem que esse negócio de investir na invenção de novas máquinas, na invenção de novas técnicas, de novos materiais, pode ser muito lucrativo. Então, a ciência é incentivada, os pesquisadores são contratados para pensar em inovações e novas máquinas para agilizar a produção. E aí, quando chega no século XIX, isso acontece um boom. Grandes transformações acontecem no século XVIII, mas é no XIX que acontece um grande boom. E aí você vai ter inovações tecnológicas, você vai ter mudança na relação de trabalho. Isso é mais forte inicialmente na Inglaterra. E por que na Inglaterra? Porque há um acúmulo de capitais lá no mundo da burguesia, que já vem acumulando dinheiro há muito tempo. Há uma abundância de matérias-primas, como carvão, mas o carvão mineral, não o carvão vegetal, né? O carvão mineral e também minas de ferro. Há um cercamento dos campos. Cercamento é um processo interessante, importante, na verdade, né? Triste e importante. Por quê? Havia na Inglaterra as áreas comuns. O que era área comum? Era área de pastagem, de caça, os famosos bosques dos romances. E aí nesses bosques, a população mais pobre caçava, coletava frutos, coletava lenha, levava os animais para pastarem. Havia leis proibindo que essas áreas comuns se tornassem privadas. No século XVIII, entretanto, a lei começa a permitir a aquisição dessas áreas particulares. E essas áreas não vão para os mais pobres, vão para as elites. Há uma concentração de terra na mão de poucos, camponeses são expulsos do campo porque sem as áreas comuns fica inviável, não tem lugar para pastagem, não tem como coletar frutos, não tem onde caçar. Camponeses fogem, saem do campo e vão para as cidades em busca de uma vida melhor. E por que elas vão para a cidade? Porque nas cidades começam a surgir as fábricas. E aí nas cidades você tem agora a oferta de mão de obra abundante. Então, olha só um processo. Os cercamentos levam à concentração de terra no campo e leva à urbanização, leva à migração de população do campo para a cidade. Isso é bom também para o empresário, porque lá na cidade, as cidades que recebem os camponeses vão ter mão de obra sobrando. E mão de obra sobrando é fundamental. Por quê? Quando você tem mão de obra sobrando, você baixa a remuneração. Se a mão de obra está faltando, o empresário é obrigado a aumentar o salário, a buscar alternativas de prender esse funcionário ali. Mas como sempre é o contrário, como sempre tem menos emprego do que gente, sempre as pessoas vão brigar e vão acabar sujeitando a piores condições de trabalho, a salários baixos. Então, a oferta de mão de obra, a existência de desemprego é fundamental para o empresariado e nesse momento havia muita mão de obra fruto dos cercamentos, fruto dessa fuga de gente do campo para a cidade. No século XIX houve avanços maiores, como eu falei para vocês, com o uso do petróleo como combustível. Mais à frente você vai ter um aprimoramento disso com o uso do óleo diesel. Aí, se você for olhar até o presente, aí você vai depois ter a gasolina, o etanol, por exemplo. Mas o uso do petróleo foi fundamental. Na verdade, assim, você tinha máquinas na primeira Revolução Industrial, mas na segunda Revolução Industrial você vai ter máquinas movidas a vapor. E aí depois você vai ter máquinas movidas a derivados de petróleo. Então isso vai contribuir muito para a explosão da produtividade. Tanto que você tinha os barcos a vela, depois tem o barco a vapor, que aumenta a velocidade dos transportes. Depois você vai ter o barco a diesel, que aumenta mais ainda. Você vai ter ferrovia para melhorar o transporte da população, para o escoamento de carga. Depois você vai ter o automóvel, melhora a comunicação com o telefone, com o rádio, ao avanço do uso do aço. Enfim, então você tem várias transformações no século XIX, avanços maiores ainda do que os primeiros. E como eu falei agora há pouco, aí você começa a ter cientistas contratados para produzir inovações em prol da indústria. O cotidiano se altera. Porque, por exemplo, você tem energia elétrica, é bom para a fábrica? É bom para a fábrica, mas além de ser bom para a fábrica, é bom também para as moradias, porque começa a ter geladeira, começa a ter aula noturna, as pessoas podem ir em eventos à noite, que antes era tudo iluminado por lampião. E aí você tem inovações como fogão a gás, o vaso com descarga, que não tinha, você tinha o sanitário, mas não descarga a água, a máquina fotográfica, o aparelho de raio-x, que é bom também para o atendimento médico. Tem um texto aí que eu coloquei, que ele diz o seguinte, ó, estando com 14 anos, isso é um francês que viveu no final do século XIX, então com 14 anos, o que ele viu de coisas serem inventadas? Ele viu o telefone, o aeroplano, o automóvel, a eletricidade doméstica, fonógrafo, cinema, o rádio, elevador, refrigerador, raio-x, radioatividade, anestesia. Então, em 14 anos de vida, né, no período que ele nasceu,
tudo isso foi inventado. Então demonstra como aquele tempo foi um tempo rico. Mas, por exemplo, estou falando do século XIX, 1880, 1890, isso é inventado. Mas, por exemplo, assim, eu lembro da minha infância, da minha avó ter máquinas, ter o ferro à brasa. Eu lembro na minha infância, do banheiro lá não ter descarga. Então, mesmo que essas invenções fossem invenções do século XIX, isso demora até chegar às camadas populares. E nesse momento também, isso são invenções, são coisas novas, são novidades, mas ficam só focadas nas elites. Lembra que eu falei de Brasil, Brasil República Velha, do pós-proclamação da República, do fim do Império? Essas pessoas querem essas novidades para o Brasil, mas é para uma elite restrita. Então, são coisas novas, são inovações, mas que focam em pequenas pessoas. O boom industrial ele é bom para o capitalismo, porque reúne algumas características que são fundamentais para o sistema capitalista, como a propriedade privada, o mercado consumidor, ter gente para comprar o que se produz é fundamental. O terceiro ponto é aquilo que eu falei, um grande número de pessoas disponíveis para vender sua força de trabalho, porque elas precisam sobreviver. Então as pessoas saem do campo e no campo, querendo ou não, mesmo que a colheita não seja boa, mas você consegue ali ter a sua subsistência. Agora na cidade, se você não tiver trabalho, você morre de fome. Você não tem um quintal, um terreno para plantar o básico, para criar galinhas e porcos. Então você precisa do dinheiro. E aí você tem pessoas que se não trabalharem vão morrer de fome, que se não tiver salário vão morrer de fome, e elas acabam se sujeitando a ruins condições de trabalho. Então a oferta, a mão de obra sobrando é crucial para o capitalismo. Outra coisa é o universo cultural voltado para consumo, é a propaganda. E aí, as próprias criações da Revolução Industrial contribuem para o consumo, como o rádio, depois o cinema, a TV, porque isso vai estimulando o consumo, o que hoje é o Instagram, as redes sociais que estimulam o consumo visualmente. Então você tinha o cinema, a TV que surge depois, o rádio, há toda uma cultura dizendo que você tem que consumir, que tem que comprar presente. Dia das Mães, não esqueça da sua mãe, não esqueça do seu pai. Criança se comportou, merece presente de Natal. Então toda uma estrutura voltada para o consumo e isso é criado propositalmente, claro, para que você vá lá e compre, mesmo às vezes sem precisar. Outra coisa importante é a rotina de controle do tempo. O trabalhador não é mais, ele não é contratado para fazer 10 camisas, ele é contratado para trabalhar de tal hora até tal hora, mesmo que seja só uma etapa do processo, só costurando, só colocando na sacola, só dobrando a roupa. Então é dividido por etapa, é a coisa do controle do tempo, da hora, e que você vê até hoje nas escolas, o horário de aula, o horário do intervalo, o horário do almoço, essa rotina de horas que nós temos, ela foi criada a partir do século XIX, com essas relações de trabalho capitalista. Um tema que eu coloquei no destaque, só se você quiser se informar mais, é sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é uma ideia do Weber, que é um sociólogo famosíssimo, que diz que esse desenvolvimento está associado ao protestantismo, que o protestantismo, a ética protestante levou à acumulação capitalista. Então, o capitalismo leva a algumas transformações sociais. Primeiro, o aumento da população urbana. As pessoas saem do campo e vão para a cidade, devido ao cercamento na Inglaterra, em busca de emprego. Então, o aumento da urbanização. O grande problema é que isso se dá em péssimas condições de vida. Poluição, moradias ruins, sem tratamento de esgoto, sem água, sujeito a doenças, sem escola para as crianças, enfim. E aí, naquela lógica de que o cara tem que trabalhar, de que a família tem que obter dinheiro, senão ela morre de fome, que é diferente do campo, muitas vezes a família inteira tem que trabalhar. O homem, a mulher, os seus filhos. Não é que o pai é malvado, explorador. Ele precisa botar a criança para trabalhar para sustentar, porque senão ele vai morrer de fome. Então é normal você ter crianças trabalhando nessas fábricas inglesas da Revolução Industrial. E também o avanço da impessoalidade, do individualismo, as pessoas não se conhecem, não falam diferente do campo, né? Isso é bem hoje, né? Principalmente quem mora em condomínio, às vezes você está lá no condomínio e você não sabe quem é o vizinho do lado, quem é o vizinho daqui, você não sabe o nome. Se alguém parar lá com um caminhão, botar sua mudança, roubar tudo, botar no caminhão e levar embora, ninguém vai saber, porque ninguém te conhece, mas são coisas dos tempos atuais que começam a florescer aí a partir da Revolução Industrial. É claro que tudo tem uma reação. Essas condições de vida ruins, essa exploração exagerada do trabalhador, péssimas condições, e aí você vai ter o surgimento de novidades, como a questão da greve, o sindicato, a luta por direitos trabalhistas, os jornais clandestinos criticando a acumulação excessiva, o ludismo, que foi um movimento de sabotagem, de invasão de fábricas e quebra de máquina, em busca de levar prejuízo para o burguês, enfim, em busca de trazer alguma melhoria para o trabalhador. E aí você tem a burguesia industrial, que é o cara que é o dono do meio de produção. Esse burguesia industrial não mora nesses bairros ruins próximos às fábricas, ele vai morar distante das fábricas, tem uma vida de luxo, vai a teatro, evento social. É o rico, é um novo grupo agora, é uma burguesia voltada para a indústria. E quem era essa burguesia antes? Onde é que ela estava? Estava no comércio, estava no campo. Inclusive é a acumulação de dinheiro com atividade rural que vai permitir a formação de muitas dessas indústrias. Isso acontece também no Brasil. Grande parte das indústrias que se formam ali nos 1910, 1920, 1930 são de caras que eram latifundiários do café.
E aí eu lanço para você uma lebre para você ficar incomodado. Grande parte dessas famílias industriais ricaças do Brasil, que são ricas até hoje, grande parte delas, se elas montam essas empresas ali em 1910, 1920, há 20 anos atrás elas eram escravocratas. Então grande parte das famílias da elite brasileira hoje tem um passado escravocrata. Grande parte dessa elite brasileira, chique, moderna, que ocupa os principais postos, que são donos de grandes empresas no Brasil, são escravocratas, tem passado escravocrata. A burguesia industrial, que é essa grande elite, e você tem uma classe média, quem é essa classe média? Está entre o operário e a burguesia industrial. E quem é esse? É o profissional liberal, é o médico, o advogado, o jornalista, o pequeno comerciante. Ele tem contato com a burguesia e com o operário. E aí há uma divisão nisso, porque há aqueles que vão defender, mesmo sendo classe média, mesmo tendo menos dinheiro, vão defender o modo de vida da burguesia. Por quê? Porque querem ser um dia burguesia. Isso você vê isso hoje, né? Muitas pessoas que são pobres ou classe média defendendo ricos. Por quê? Porque pensam que um dia ele vai estar lá, ele vai ocupar aquele lugar daquela elite. Então por isso acaba defendendo um mundo que não é seu, né? Agora, ao mesmo tempo que você tem uma classe média que vai almejar ser burguesia, vai ter uma classe média que vai se engajar, vai ajudar, jornalista, advogado, que vai ajudar na causa operária. Então há essa dicotomia, esse duplo sentido. Como consequência desse crescimento industrial, há o imperialismo ou o neocolonialismo. Então essas grandes potências do século XIX, aí você pensa em Alemanha, principalmente em Inglaterra, e depois esse processo se espalhou. Alemanha, França, Itália, Holanda. Então eles vão se expandir em direção à África, em direção à Oceania e à Ásia, em busca de quê? De matérias-primas, porque ele tem muitas matérias-primas na Europa, mas isso se esgota. Então ele vai buscar matéria-prima e ao mesmo tempo vai tentar vender esses produtos para essas nações, para esses povos mais pobres, da África, da Ásia. A grande questão é que essas potências são potências industriais, produzem raio-x, produzem rádio, produzem roupa, produzem aquele monte de coisa da Revolução Industrial, mas se tornam também potências militares, produzem artigos bélicos, então são muito poderosos e exercem um poder grande sobre essas nações. Isso é um grande paradoxo, por quê? Porque há pouco tempo atrás a Inglaterra estava, em 1850, batendo na tecla de fim da escravidão, vamos abolir a escravidão, isso é desumano, e de fato é desumano. Que bom que a escravidão foi abolida, que bom que a Inglaterra exerceu essa pressão pelo fim da escravidão, mas a grande questão é que é um paradoxo, porque pressiona pelo fim da escravidão e ao mesmo tempo explora esses povos, porque ele não chega lá na África dizendo assim, ô africano, compra aqui minha camisa nova que eu fiz na Revolução Industrial, compra aqui esse aparelho de rádio, não é assim, né? Então são relações violentas, relações forçadas, muitos povos são submetidos à dominação, eles fazem reuniões lá na Europa, sabe? Há conferências entre alemães, ingleses, decidindo quais as regras, quem vai ficar com o quê. Então é um novo colonialismo. Tem um colonialismo lá atrás, teve, de Espanha, de Portugal, de capitanias hereditárias, exploração de cana, de guerras contra os astecos, contra os incas, teve aquele colonialismo lá atrás e agora é um novo colonialismo, é um novo imperialismo, muito mais violento, muito mais sofisticado, porque as armas são mais potentes, o poder é maior, as relações capitalistas, a exploração do trabalho, a exploração em fábricas. As potências revestem essa dominação de um caráter civilizador, do tipo, estou levando civilização para aqueles povos. Mas, na verdade, há uma exploração em curso ali. Então, há uma grande violência, há uma desestruturação da vida desses povos. Eu falei, a gente pensa logo em Inglaterra, em Alemanha, está certo em pensar, a Bélgica, aliás, assim, a Bélgica é menor comparado aos outros países, mas talvez foi, assim, um dos casos de maior violência nesse período foi a dominação belga. O Congo belga produziu cenas horríveis, assim, você pode jogar aí Congo belga, violência, Congo belga, genocídio, você vai ver, sabe, muita mutilação, muitos absurdos cometidos. Todos são absurdos, evidentemente, mas chama atenção por causa da Bélgica que muitas pessoas não se dão conta, né? Não se dão conta do quanto os belgas foram cruéis em sua dominação sobre a África. Então, além desse imperialismo europeu, há também potências não europeias imperialistas. Então você tem o Japão imperialista. E o Japão é imperialista em relação à Coreia, em relação a Taiwan, em relação a partes da China. Mesmo processo. Crescimento industrial, o Japão se torna mais poderoso e aí acaba exercendo violência em relação a povos vizinhos para tirar benefícios disso. Vender esses produtos, conseguir matéria-prima. A mesma coisa dos Estados Unidos. A mesma coisa. Na verdade, ele já tem o anseio imperialista há muito tempo. Comecinho do século XIX, 1810, 1815, acontece a independência das colônias espanholas. Então, várias regiões da América se tornam independentes da Espanha. Aí você tem a fragmentação. Aí surge a Argentina, surge Peru, sobre Bolívia, surge Colômbia. Então, você tem o surgimento de vários países pequenos ali. Mais tarde, os Estados Unidos vão intensificar isso em relação à América. Áreas assim muito famosas de filmes que a gente come como Texas. O Texas
que é uma área importante dos Estados Unidos, o Texas pertencia ao México. Então os Estados Unidos invadiram e tomaram parte do México em pleno século XIX. Também Cuba, Panamá, Porto Rico, mas eles foram além. Porque assim, se você olha no mapa mundi, tá, Estados Unidos aqui e Japão aqui. Ou o contrário, é porque na verdade a câmera é invertida. Então são extremos do mapa mundi, mas se você for olhar no Pacífico eles estão pertinho. Então Japão e Estados Unidos são, meio que disputam controles do Pacífico. Da mesma forma que o Japão tem interesse ali, os Estados Unidos também tem, domina o Havaí, as Filipinas. E a questão é que eles vão se bicar na Guerra Mundial, Japão, Estados Unidos, e não é por acaso, é porque havia uma disputa ali pelo controle do Pacífico. E a Alasca também, Estados Unidos belisca, parece que a Rússia não fez muita questão. O Alasca que pertencia à Rússia, os Estados Unidos tomam. Então, há um imperialismo europeu, mas há também imperialismos do Japão e dos Estados Unidos em relação a outras potências, em relação a outras regiões. Eu coloquei o mapa aí para vocês, você vê que há um predomínio na cor roxa, o que mostra que a Inglaterra é a principal potência imperialista do século XIX. Austrália, atual Índia, né? Parte boa da África. Há também uma dominação francesa importante, com essa área rosa, você pode ver aí na legenda. O Congo belga bem no centro. Enfim, você tem uma manchinha verde lá nas Filipinas, que eu falei que é a expansão dos Estados Unidos. Tem o Japão também, ó, tá vendo a Coreia colorida? O Japão domina a Coreia de forma imperialista. Então há uma divisão, uma nova divisão do mundo nesse contexto. E aí quais os impactos disso? As pessoas eram exploradas, os africanos e asiáticos, troca de baixos salários, há guerras, porque há resistência, há guerras entre os europeus em busca de controle de certas áreas, e há uma imposição de línguas, costumes, religião. Então você chega na África hoje, os caras falam inglês, falam francês. Aí você pode pensar, mas o Brasil também, professor, fala português. Mas o Brasil é um processo iniciado lá em 1500. Os caras chegam na África. A África sempre teve relações com a Europa, depois das grandes navegações, principalmente com o fornecimento de escravos, mas era uma relação muito litorânea. A partir do século XIX, com uma força bélica maior e com muitos estados africanos enfraquecidos, porque o fim do tráfico enfraqueceu alguns estados africanos, então o poderio maior, o enfraquecimento dos estados africanos, vai permitir aos europeus no século XIX expandir-se para o interior. Então acontecem muitas guerras e imposição de língua, de costume e desestruturação da vida nativa, porque você deixa lá guerra, você deixa doença, você deixa fome, e você deixa uma instabilidade que perdura até hoje. Grande parte da instabilidade africana, pobreza, desigualdade social, constante golpe de Estado, instabilidade política, né? Grande parte dessa instabilidade é em virtude dessa colonização tardia. Então, enquanto a América estava virando independente, enquanto se abolia a escravidão, lá você estava iniciando um novo processo de dominação sobre a África. E a descolonização afroasiática, o tema que a gente vai ver lá na frente, acontece depois da Segunda Guerra Mundial, agora, década de 50, década de 60. Então, é uma independência tardia. Essas nações não têm um século de independência. Então, lidam com pobreza, com desigualdade, e as nações europeias também não estão muito aí para resolver esses problemas deixados a partir da sua dominação. Eu chamo a atenção aqui para o domínio belga, por causa de Ruanda. Por quê? Só para ilustrar isso que eu falei, é uma dominação tardia, que acaba tardiamente, só na década de 60. E aí, quando chega em 94, acontece uma guerra entre Tutsi e Hutus. Os Tutsis eram minoria no território de Ruanda, e os Hutus maioria, mas os Tutsis sempre ocuparam os principais cargos, ocuparam o poder. Quando os belgas estavam lá, eles governavam sempre em parceria com os Tutsis. E aí, quando chega em 94, pobreza, sérios problemas, os Hutus resolvem se revoltar. E aí, em alguns meses, estima-se que foi 1 milhão de mortos, 1 milhão de Tutsis mortos. Morreram Hutus também, mas é claro que a maioria dos mortos foram os Tutsis, porque eles eram minoria, foram atacados. E outros absurdos, sabe? Aí a ONU que deveria cuidar do problema acabou deixando o território. Tem um filmaço, um filme ótimo para você conhecer essa realidade, que é o filme Hotel Ruanda. Vê lá e depois você me fala. Não tem no Netflix, mas tem no Amazon Prime. Aliás, estou observando que esses filmes assim, que eu costumo citar não tem no Netflix, mas segue o baile. E aí, o que o caso de Ruanda demonstra? Deixa eu contar uma história para vocês, uma coisa aqui. Quando esses povos europeus dividem o território africano, essa parte é da França, essa parte é da Inglaterra, elas vão colocar no mesmo território, muitas vezes, povos inimigos. E quando você chega no Brasil, para a visão do português, é tudo índio, dando o exemplo de Brasil. Mas dentro do tudo índio, você tem tribos inimigas entre si. Você tem povos inimigos entre si. Tupinambá, que é inimigo de Tupiniquim, que é inimigo do outro, que é aliado do outro.
com a África é a mesma coisa. Só que os europeus não querem nem saber no século XIX, quando acontece o neocolonialismo. Aí divide o território de acordo com seus interesses, com as matérias-primas que lhe interessam. Aqui tem ferro, aqui tem ouro, aqui tem prata, aqui eu consigo algodão. E aí acaba juntando muitas vezes no mesmo território povos que são ferrenhamente inimigos. E eles tiram proveito dessa inimizade. Porque essas inimizades, essas rivalidades entre povos africanos são usadas pelos europeus para firmar alianças. Ó. Junta aqui, seja meu aliado para combater tal povo. Então, os europeus tiram vantagem dessas inimizades, incentivam essas inimizades, e aí quando acaba a colonização, ó, depois da Segunda Guerra Mundial as potências estão enfraquecidas, acontece a descolonização, eles vão embora, os territórios continuam meio que colocando, muitas vezes no mesmo território, povos inimigos. E aí as guerras são guerras sem fim. Então quando você olha lá um conflito acontecendo na África, é um conflito político, de alguém que quer dar um golpe de Estado, mas é também um conflito de povos que são historicamente, secularmente inimigos, sempre foram inimigos, e agora são colocados no mesmo território. E claro que isso não vai dar certo. E o europeu não está nem aí para isso. Na verdade, assim, eu até falei lá atrás da contradição, né? Dos caras defenderem a abolição e ao mesmo tempo iniciarem uma exploração sobre a África. Na verdade, havia uma ideologia para justificar, para tentar obter apoio público, apoio da opinião pública. Eles diziam que era uma missão civilizadora. Nós estamos indo lá para levar o progresso para aqueles povos. Então, está vendo isso aqui, ó? Fogão a gás, rádio, TV, isso é bom, eu vou levar isso para aqueles povos. Mas, na verdade, isso era um caô, né? Eles queriam matéria-prima e queriam vender seus produtos básicos, né, para essas populações. Se na casa da minha avó eu via ferro à brasa, é porque era difícil para ela ter energia elétrica em casa ou ter um ferro elétrico. Então, era muito difícil você ter acesso a esses produtos. Imagina no século XIX. Então, o que estava em jogo ali era manter os seus lucros sempre altos. Inclusive, eles usavam a teoria de seleção natural do Darwin, aquela ideia das raças superiores prevalecerem sobre as inferiores. Então, nesse sentido, a raça europeia, a raça branca, seria superior à asiática e africana, o que legitimava a necessidade de dominação. Ou seja, eu posso dominar esse povo porque, pela lei natural, eu sou superior a ele. Então, houve estudos científicos para tentar até comprovar isso, medindo tamanho de cabeça e tal, enfim, absurdos sem tamanho. Eu fecho aqui com duas imagens, as duas imagens do Museu do Genocídio, que fica lá na capital de Ruanda. São são esqueletos de corpos encontrados a partir daquele genocídio, daquela guerra civil, e abaixo um dos sobreviventes, mas que ficou com a cicatriz daquela guerra. Foi um verdadeiro genocídio, foi africano contra africano, Tutsi, Hutus e outra coisa, fisicamente muito parecidos, né? No filme, em algum momento que eles perguntam assim, mas você é Tutsi, você é Hutu, mas vocês são iguais, um europeu perguntando, vocês são iguais. Eu falei, não, nós somos diferentes, olha aqui o meu nariz e tal. E fisicamente você vai ver que, com o olhar de fora, você vai ver que também é igual. É um genocídio, sim. Povos que são diferentes, que deviam ter territórios próprios, mas pelo imperialismo europeu foram colocados dentro do mesmo limite e acabaram levando esse massacre que aconteceu de mortes. 1 milhão, a gente fala assim, 1 milhão. O Brasil tem 200 milhões, então 1 milhão é nada. Mas nessa época, Ruanda devia ter 6, 7 milhões de habitantes. E para um país de 6 milhões de habitantes, morrer 1 milhão é assustador. É isso, pessoal, a gente fica por aqui. Abraço e até a próxima.